Boa noite, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo de análise desportiva. Desta vez vamos analisar a vitória do Benfica por penaltis, mas não é uma vitória qualquer, é uma vitória que nos permitiu alcançar assim a 8ª taça da Liga. E ao fim e ao cabo, esse era o nosso objetivo. Foi um jogo bem conseguido? Não foi o melhor. Houve muitos erros? Houve sim senhora. Erros dos jogadores, erros do treinador, mas principalmente o que conta e o que fica para a história é a vitória do Benfica e o primeiro título da época 2024 a 2025. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, aqui estamos nós para analisar a vitória de ontem à noite, a vitória que nos permitiu levantar a 8ª taça da Liga. Jogava-se assim em Leiria a final no Estádio Municipal ou Estádio Doutor Magalhães Pessoa e pela frente tínhamos então um dos principais rivais do Benfica nos últimos tempos, inclusivamente a equipa que nos ganhou de forma contundente em Alvalade há um par de semanas a contar para o campeonato. Estamos a falar do Sporting Clube de Portugal, que chegava a esta final como favorito após ter derrotado o Futebol Clube do Porto e também com um novo treinador, um novo futebol e ainda estar bem fresca essa vitória em Alvalade. No entanto, o Benfica conseguiu superiorizar-se, na minha opinião, durante a partida. Não foi a partida mais bem conseguida do Benfica, houve vários erros individuais de alguns jogadores e principalmente muitos erros do nosso treinador. No entanto, foi Trubin a defender o último penalti após o Benfica ter conseguido marcar todos os penaltis e assim sendo o Benfica levantava aos céus a 8ª taça da Liga. E não nos podemos esquecer que outrora já dominámos esta competição, mas agora já há 8 temporadas que não levantávamos esta taça, inclusivamente nem outras taças, pois ao fim e ao cabo o Benfica tem sido bastante parco nas competições internas, e a não ser o tetra que alcançámos e mais um que outro campeonato perdido, não temos ganhos muitas coisas a não ser super taças. E está na hora de o Benfica recuperar a hegemonia do futebol nacional. Talvez tenha sido este o primeiro passo. Mas agora vamos deixar destas coisas e avaliar assim as vicissitudes da partida. E no final do vídeo falaremos um pouco do desempenho individual dos jogadores do Benfica e também do nosso treinador. Ora, Rui Borges fez alinhar o seu Sporting naquilo que eu penso tenha sido um 4-2-3-1 como aparece aqui no grafismo, e com algumas alterações no 11 relativas à última partida, nomeadamente por lesão, fez então alinhar Maxi Araújo a defesa esquerdo e Simões no centro do terreno. Já Bruno Lage voltou a alinhar o mesmo 11 que tinha feito na partida contra o Braga, e contra todas as surpresas, aliás, com muita surpresa, fez então, uma vez mais, alinhar Sheldrup de início, algo que criou algum espanto. E é assim, meus amigos, o que dizer então deste 11, aliás, destes 11, por lado o Sporting com muitas baixas, um 11 condicionado, mas pelo lado do Benfica, eu ontem tinha feito 2 vídeos antes da partida. Algumas horas antes, onde achei que Bruno Lage iria jogar com Tomás Araújo a lateral direito, devido à condicionante ofensiva do Sporting para essa mesma aula, e tal e qual como tinha resultado bem contra o Braga, achei que ele iria repetir a receita. Mas uma vez que iria abdicar da profundidade dada por Bá na ala direita, nunca achei que fosse pôr Sheldrup de início. Achei sim que ia pôr Aktürkoğlu. Das duas uma, ou realmente Aktürkoğlu não se encontra nas melhores condições físicas, ou então finalmente temos aqui um claro caso de meritocracia. Uma vez que, na minha opinião, Sheldrup fez uma boa partida frente ao Sporting Braga e como tal merecia a titularidade. De uma forma ou de outra, acho que o 11 que entrou era bastante consequente e acabou mesmo por desempenhar, na minha opinião, uma melhor primeira parte do que propriamente a equipa já com alterações na segunda parte. E aqui o único culpado é o Sr. Bruno Lage, que ao intervalo operou uma substituição que ninguém entendeu, nem os jogadores, nem os adeptos e eu duvido que até o próprio. Mas enfim, já falaremos disso mesmo. Vamos então ver como é que se desenrolou a primeira parte. Ora, a primeira situação de real perigo aconteceu à passagem do minuto 13, quando Kenda, numa boa jogada pela esquerda, consegue fazer uma transição rápida e entrar na área e com um bom remate cruzado punha assim Trubin à prova. E após um par de jogadas com algum perigo, chegaria ao gol do Benfica, à passagem do minuto 28. Após uma boa jogada iniciada por Di Maria pelo corredor central, o mesmo faz uma boa abertura para a ala esquerda, onde encontra Sheldrup. O mesmo após um bom par de dribles, consegue entrar na área e armar o remate cruzado, acabando por bater Israel e estabelecendo 1-0 no marcador. E 5 minutos depois seria novamente o Benfica a estar perto do golo. Após um canto marcado na direita, a bola sobraria para Tomás Araújo ao segundo posto que o cabeceamento assiste Pavlidis. No entanto, o cabeceamento do grego sai ao lado da baliza de Israel. E à passagem do minuto 34, nova situação de perigo por parte do Sporting. Uma boa abertura de Diomande, Quaresma acaba por conseguir fintar Álvaro Carreras e, isolado dentro da área, tem um remate completamente desenquadrado.
E à passagem do minuto 39, teríamos então o lance que decidiria o empate na partida. Após uma jogada na ala esquerda e um passe filtrado para dentro da área, na tentativa de desmarcar Araújo, Tino acaba por impactar no jogador do Sporting. Após uma revisão do VAR, o árbitro sem qualquer dúvida aponta para a marca da grande penalidade. E Gyökeres, chamado a marcar, não falhou, estabelecendo a igualdade na partida. Ora, e sem mais nenhum lance de perigo, tínhamos então as seguintes estatísticas ao intervalo. O Benfica dominava na posse de bola com 51%, no entanto o Sporting tinha mais ações na área adversária, tendo assim 18 contra 16. O Benfica tinha mais remates efetuados, 10 contra 7, mas o Sporting tinha mais remates enquadrados, 3 contra 2. E é assim, basicamente, a primeira parte foi exatamente isto que vimos. Uma primeira parte bastante equilibrada, onde, na minha opinião, o Benfica teve mais situações de real perigo. No entanto, chegámos ao intervalo com um igual que se ajustava perfeitamente àquilo que tínhamos visto. O Benfica não foi dominado na primeira parte, dominou durante alguns períodos e o Sporting dominou durante alguns períodos. Muito diferente daquilo que tínhamos visto em Alvalade, onde o Sporting praticamente dominou toda a partida. E o que dizer então depois ao intervalo? Bruno Lage decidiu, ninguém percebe ainda hoje porquê, porque na maior parte dos sites, aplicações e grupos, toda a gente convém que Sheldrup foi o melhor elemento do Benfica durante a partida inteira. No entanto, ele decidiu que ao intervalo deveria retirar André Sheldrup de campo e pôr Aktürkoğlu. O jogador norueguês não estava lesionado, até porque na conferência de imprensa pós-jogo o mesmo diz que foi uma opção técnica. Uma coisa é certa, o Benfica ganhou o troféu e isso é o que vai ficar para a história. Mas esta substituição, na minha opinião, não tem pés nem cabeça. Ora, e à passagem do minuto 61 chegou a primeira jogada de perigo na segunda parte, com Di Maria com um remate cruzado bastante forte e colocado, a obrigar Israel a uma estirada e uma boa defesa. E à passagem do minuto 66, nova jogada de perigo, um bom cruzamento para a área de Koksu e entre Pavlidis, Arsens e ainda São Juste quase fazem a bola acabar dentro da baliza do Sporting. Ora, e chegando então ao final da partida sem mais situações de perigo, tínhamos então as grandes penalidades, uma vez que nesta competição não existe prolongamento. E começaria então a marcar o Benfica, e marcava Di Maria, também marcava Gyökeres, marcava Amdouni, também marcava Yulman, marcou Otamendi, também marcou Harder, marcou Aktürkoğlu e marcou Araújo. Acabaria por marcar Renato Sanches e também De Baste, marcaria Leandro Barreiro e Kenda, por fim marcaria Florentino Luís e no penalti decisivo Francisco Trincão atirou, mas Turbin com uma boa defesa evitou o gol do Sporting, sagrando-se assim o Benfica campeão desta taça da Liga. Para a história fica ainda estas estatísticas onde foram bastante equilibradas, onde vemos que a posse de bola foi bem dividida, mas onde o Sporting teve mais ações na área adversária, 29 contra 23. No entanto, o Benfica dominou o meio-campo adversário, ou seja, as ações defensivas, tendo assim 18 no meio-campo do Sporting contra 11 da equipa rival. No entanto, o Benfica acaba por fazer mais remates, tendo 16 contra 10 e tendo agora 4 contra 3 nos remates enquadrados. Ora, e chegamos assim então ao final da partida e não há muito mais para dizer. Já viram aqui algumas imagens dos festejos do Benfica, como é evidente, após esse penalti falhado por Trincão ou acertado por Trubin. Isso é sempre um debate, mas na minha opinião o Benfica até acaba por fazer uma boa exibição comparativamente com aquela que tinha feito em Alvalade. Uma coisa é certa, na minha opinião, o Benfica é o justo vencedor e, como tal, vamos então dar as 3 menções honrosas. E vou começar então pela defesa, e aviso já que vou ficar pela defesa. Ora, em primeiro lugar, quero destacar Carreras. Este miúdo não sabe jogar mal, volta a dar bastante profundidade ao corredor esquerdo, especialmente até na segunda parte, onde o nosso treinador decidiu fazer uma substituição para pôr assim um jogador supostamente mais acutilante pela esquerda, mas Aktürkoğlu esteve numa noite não, bastante desinspirado, e Álvaro Carreras, na minha opinião, deu bastante jogo ofensivo, mas nunca comprometeu defensivamente, mostrando uma vez mais que é um jogador que está a passar um momento de forma invejável. Depois quero destacar ainda no centro da defesa António Silva, pela segunda partida consecutiva titular, ontem à noite rendeu a muito bom nível, marcando Gyökeres, e o jogador sueco só marcou de grande penalidade, e também não lhe deu espaço para jogar, não lhe deu espaço para virar, e continua assim neste crescente de forma. Só espera que António Silva volte o mais rápido possível àqueles bons momentos que tanto encantaram o universo benfiquista. E por fim quero destacar, como é evidente, Anatoly Trubin, que com a defesa primordial no último penalti consegue assim que o Benfica levante esta 8ª taça da Liga. É assim, não é o único responsável pela vitória da equipa, mas é importante que o guarda-redes consiga defender, nem que seja um penalti. Muitos atacaram porque não estava a conseguir nem sequer adivinhar os lados, mas todos sabemos perfeitamente que as penaltis é uma grande lotaria, ou a marcação das grandes penalidades é uma grande lotaria.
Sinceramente, acho que Turbin esteve bem durante o jogo, foi chamado a intervir 2 ou 3 vezes e esteve sempre bastante seguro. E nos penaltis decisivos acabou mesmo por ser o protagonista. Para mim, o MVP da partida, e para muitos sites, para muitos jornais, vai assim para André Sheldrup, não pelo contributo em todo o jogo, pois o mesmo só jogou numa parte, mas sim pela irreverência e pela vontade de mostrar serviço. Muitos já o davam como fora do Benfica e em 2 jogos consecutivos onde tem a titularidade, neste momento é um jogador a repensar se poderá ser titular ou não neste 11 de Bruno Lage. Pelo menos o mesmo está a fazer méritos em campo e, na minha opinião, merece nova oportunidade, pois ao fim e ao cabo, a par da Di Maria, são claramente neste momento os 2 jogadores disruptivos no ataque glorioso e, assim sendo, deveriam ser titulares na próxima partida. Mas, como sempre, isso é uma decisão de Bruno Lage e com Bruno Lage nós podemos estar à espera de tudo. Por um lado, congratular-se por dar assim um 11 meritocrático, ou seja, dar meritocracia aos jogadores que entraram em campo, Sheldrup volta a repetir titularidade, António Silva volta a repetir titularidade e Tomás Araújo volta a desempenhar um bom jogo à direita. Isto é obra de Bruno Lage? Não, não é, até porque Tomás Araújo já tinha jogado à direita, mas tinha coragem de voltar a pôr estes jogadores num derby onde estávamos a disputar então o primeiro troféu desta temporada. Mas depois o que dizer de Bruno Lage ao intervalo, quando decide retirar de campo o seu melhor jogador para pôr uma vaca sagrada, ou aquilo que se pode denominar como uma vaca sagrada, um jogador com estatuto só porque sim, porque não houve qualquer problema físico e, como tal, não faz qualquer sentido estar a pôr Aktürkoğlu ao intervalo, até porque o Benfica estava a fazer um bom jogo. Sinceramente, eu acho que nem Bruno Lage vai conseguir nunca explicar esta opção, tal e qual como não percebe as substituições. A cada jogo que passa, o Benfica piora na sua capacidade de alterar o jogo com o decurso do mesmo. E as substituições nesta Taça da Liga, na minha opinião, voltaram a não fazer sentido, ou pelo menos o momento do jogo em que foram efetuadas acabaram por quebrar alguns ritmos do Benfica. E eu mesmo continuo a apostar em certos jogadores que eu não percebo como é que podem ser aposta neste preciso momento. Mas enfim, o objetivo está conseguido, levantámos a 8ª Taça da Liga e conseguimos o primeiro troféu, ou levantar o primeiro troféu nesta temporada. O primeiro troféu que disputamos. Isto pode ser a antecâmara de uma temporada gloriosa, uma vez que ainda estão em disputa 2 títulos que são plausíveis de ser conquistados. Estamos a falar do Campeonato e da Taça de Portugal, mas ainda temos outros 2 torneios onde estamos inseridos. A Liga dos Campeões em primeiro lugar e o Mundial de Clubes no final da temporada. Só espero que este tenha sido o primeiro passo para aquilo que vai ser uma época para relembrar mais tarde. Mas enfim, teremos que esperar pelo final da mesma para poder avaliar. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!